A paz do Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, aqui mais uma vez, graças a Deus, para trazer uma mensagem do Senhor para os nossos corações. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você assistir essa mensagem. Deus abençoe sua vida no nome de Jesus. Mais uma semana se iniciando, segunda-feira, e nada melhor do que nós meditarmos na palavra do Senhor. Meditarmos na palavra do Senhor para começar a semana bem, e para que essa palavra ela venha borbulhar os nossos corações e que nos faça meditar nela, porque a palavra de Deus ela só tem valor se nós meditarmos nela, trazermos para a nossa vida e vivermos aquilo que Deus nos ensina. Como Deus é maravilhoso. Eu hoje estava numa evangelização que nós temos no ministério, Ministério Chamar, da Igreja Missão Apoio, que é um ministério ao qual Deus colocou nos nossos corações, para que nós vamos até a pessoas em situações de rua levar amor, né? Levar o ouvir, o enxergar, levar um alimento para essas pessoas, ter um bate-papo. E hoje cedo, ou melhor, ontem cedo, eu conversando com o Marcos, nós conversamos com três, com o Elton, com o André e com o Marcos. E conversando com o Marcos falou que tá lendo, que lê a Bíblia, né? Que ele tá lendo a Bíblia, ele falou assim para mim, senhor, me chamou de senhor, né? Mais velho que eu, me chamou de senhor. O pouco que eu tô, que eu tô lendo a Bíblia, pouco que eu já comecei o pouco tempo que eu tenho de leitura da Bíblia, eu entendi que como todas as coisas, aí ele apontou para o meu relógio, estava com um relógio, aquele smartwatch, né? Ele falou, como esse relógio do senhor, quando o senhor compra, ele vem com um manual, eu entendi que a Bíblia é o manual do ser humano. Toda pessoa que cria alguma coisa, um eletroeletrônico, ele vem com o manual para aprender a mexer naquele eletroeletrônico. E a Bíblia é o manual de Deus para o ser humano, para que o ser humano possa viver corretamente. Eu falei, uau, glória a Deus, Marcos, é isso. Olha só o que Deus faz com a gente, né? Uma pessoa em situação de rua ministrando no meu coração, e realmente é isso, né? A Bíblia, a mensagem de Deus, né? A palavra de Deus é o nosso manual, é o manual que nós temos para viver de acordo com o que é correto segundo o Criador, né? Não é segundo eu, segundo fulano, beltrano, ciclano, segundo o Criador. A Bíblia ela foi colocada para que nós possamos caminhar de maneira correta e que possamos meditar, né, nessa palavra de hoje, durante a semana, e não só meditar, mas colocar em prática. Amém? Então vamos lá para a mensagem de hoje, que tem este tema aí: perseverar em Deus. O texto está no livro de Atos, capítulo 3, versículos de 1 a 8, e Atos, capítulo 4, versículos 21 e 22. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e, imediatamente, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Amém e amém.
vamos entender o contexto deste texto. Vamos lá, olha só. Ah, esse homem, ele era colocado todos os dias. O texto nos fala isso. Essa frase, entre aspas, e em vermelho é o que está escrito no texto. Esse homem era colocado todos os dias na porta do templo. E a Bíblia, ela não tem nada, não consta nada na Bíblia fora da literalidade, ou melhor, vamos lá, fora da literalidade não. O que a Bíblia fala, ela fala. Se está dizendo que o homem era colocado ali todos os dias, é porque ele era colocado todos os dias. Deus, ele não mente. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, ele era colocado lá todos os dias, na porta do templo. Formosa era o nome de uma das portas monumentais do Templo de Jerusalém. O segundo templo que foi ampliado por Herodes o Grande, porque o primeiro templo foi o templo de Salomão, que foi destruído é, pelos babilônicos. Então esse já é o segundo templo, tá? Ampliado pelo rei Herodes o Grande. No início da era apostólica, o templo de Jerusalém era centro do judaísmo e local de sacrifício. Também era o local central de adoração para os judeus e os primeiros cristãos, que eram judeus. Era considerado a casa de Deus na terra, o lugar da presença real, onde sacrifícios eram feitos e o sacerdócio levítico operava. Então, ali, naquele lugar, no Templo de Jerusalém, onde aquele homem era colocado todos os dias, era o lugar onde as pessoas, os cristãos, os judeus daquela época consideravam aquele lugar como a casa de Deus, onde a presença real do Senhor habitava. Tanto que ali eles faziam sacrifícios, e ali eles adoravam, prestavam culto, então era o local da presença do Senhor. Então, olha só, presta atenção. O local onde aquele homem era colocado todos os dias era tido como a casa de Deus, onde a presença real do Senhor habitava. Beleza? Beleza. Então vamos continuar aqui. A Bíblia nos apresenta um homem com mais de 40 anos. Ali fala, né? Vou voltar aqui, ó, para a gente ver, ó. Todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos, tá? Então, olha só, a Bíblia nos apresenta um homem com mais de 40 anos de idade. Então, agora eu estou conjecturando, tá? Sou eu que estou falando aqui, não está escrito, mas olha só, se um homem tem mais de 40 anos e ele é levado àquele lugar, com certeza, ou muito provavelmente, era a pedido do próprio, aqui eu coloco entre aspas, tá? Aleijado, que o colocassem todos os dias na porta da casa de Deus. Olha só. Porque se ele tinha 40 anos de idade, ele tinha, era um homem, ele tinha a opção de escolha. E eu creio no meu coração que ele escolhia pedir que levassem ele todos os dias ali, naquele lugar. E por quê? Por quê? Porque ele estava com o coração cheio de esperança e perseverança naquele que tudo pode. Jerusalém era uma cidade grande, imensa, com muitos lugares onde as pessoas passavam. Tinha mercados em Jerusalém que as pessoas iam com dinheiro. Ele poderia muito bem pedir para colocá-lo num pátio de um mercado, numa praça pública em que as pessoas passavam. Ele poderia pedir, mas ele era colocado todos os dias na porta da casa de Deus. Por quê? Porque ele sabia que ele estava no único lugar onde era como eu posso dizer, a mentalidade daquelas pessoas na casa
de Deus, aonde a presença do Senhor estava. Então ele sabia que ele indo ali todo dia, uma hora ou outra, um dia ou outro, um tempo ou outro, Deus ia olhar para ele. E o tempo dele chegou. Então aqui nós vemos uma perseverança. Me leva lá. Mas não está acontecendo nada com você. Me leva lá. Me leva lá. Pode me colocar na porta. Me põe lá. Tá. Foi, passou o dia, nasceu outro dia. Me leva lá de novo. Eu quero ir lá. Olha só a perseverança. Perseverança. Esse homem mostra para nós a perseverança. Ele tinha mais de 40 anos e ele era colocado todos os dias na porta da casa de Deus. E eu tenho certeza que era ele que pedia, porque pode ser que as pessoas iam levar ele lá e ele falava: Não me coloque lá, me leve para outro lugar. Mas ele escolhia estar colocado na porta da casa de Deus todos os dias. Por quê? Porque ele estava agindo com perseverança naquele que tudo pode e faz no tempo dele. Agora eu quero compartilhar com vocês algo poderoso que Deus me ensinou há uns 3 anos e meio atrás sobre como Ele deseja que sejamos perseverantes. Então, vou contar para vocês aqui. Eu tenho 46 anos e há 5 anos atrás eu tive um encontro com Jesus. Jesus transformou a minha vida. E, e desde então, no início da minha caminhada, eu recebia muitas coisas de Deus. Foi assim, um momento assim, foi algo extraordinário, porque Deus começou a falar comigo de todas as maneiras. De todas as maneiras. Eu estava recebendo muita informação de Deus, muitas coisas. E Deus falava comigo em sonho, eu ouvia a voz dele quando eu estava meditando. Assim, eram coisas. Eu não sei explicar. Eram sobrenaturais. E era direto, direto, direto. E eu não via a hora de estar no meu momento de oração, porque eu sabia que ia ter alguma coisa sobrenatural ali. Eu não via a hora de deitar para dormir, porque eu sabia que Deus ia falar algo comigo em sonho. Deus ele trazia a palavra dele em sonhos para mim, ele trazia um ensinamento ali. Era assim surreal. E era assim constante, dia após dia, dia após dia. E na minha busca, e eu em oração, e lendo a palavra, e meditando, e Deus falando, e assim, aquele negócio maravilhoso, gostoso, quando de repente, do nada, tudo ficou quieto. Tudo ficou quieto. Eu não ouvia mais a voz de Deus, eu não sentia mais a presença de Deus, Deus não falava mais comigo em sonhos. E eu comecei a ficar agoniado, eu comecei a ficar perplexo, eu comecei a ficar desesperado. E eu buscava em oração todos os dias, todos os dias, todos os dias, e nada, e todos os dias, e nada, e todos os dias, e nada, e aquilo eu estava ficando doido, eu estava achando já que eu tinha feito alguma coisa errada, porque Deus ele sumiu, simplesmente ele sumiu. Mas eu todos os dias estava ali, no meu devocional, no meu momento de oração, no meu momento com o Senhor, todos os dias pela manhã, eram 2 horas, 1 hora e meia, 2 horas na presença de Deus, em leitura da palavra, em leitura de livros edificantes, enfim, ouvindo a ministração da palavra, eram todos os dias. E nada, foram mais ou menos 3 meses. Eu não sei se chegou a 3 meses ou se passou de 3 meses. Eu sei que foi mais ou menos 3 meses no mais profundo silêncio. Até que um dia eu ouvi novamente a voz dele. E ele falou para mim: É isso. É isso que eu queria de você. Eu fiquei todo esse tempo sem me comunicar com você, sem me manifestar a você, para ver o quanto você seria perseverante em me buscar. E você nunca deixou de me buscar. E é isso que eu quero te ensinar. Mesmo que você não sinta,
mesmo que não aconteça nada, continue me buscando, porque é isso que eu quero de você. Perseverança. E aquilo eu chorava, porque eu vejo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele adora nos ensinar. E Ele nos ensina na prática. Na prática. E ali eu falei, uau, é isso. E hoje eu ensino isso para as pessoas, né? O poder da perseverança. E que às vezes as pessoas querem as coisas, o mundo atual é o mundo do fast food, né? Da internet banda larga, da internet de 800 mega, sabe? Tudo rápido. As pessoas querem tudo rápido, as pessoas não querem mais processo. É a geração do Nissin Miojo. 3 minutinhos está pronto, sabe? É a geração da banda larga, é a geração do fast food. As pessoas não querem mais respeitar processo. E não dá. Com Deus não tem como. O nosso Deus é um Deus de processo. Precisamos entender que ele tem o tempo dele, e o tempo dele é o tempo dele, e acabou. Nós temos que respeitar, entender e perseverar nesse nosso Deus maravilhoso. E deixa eu continuar aqui trazendo para vocês, porque a própria Bíblia está cheia de textos que nos trazem o prazer de Deus por aqueles que perseveram. E o que a perseverança nos traz como bonificação? Olha só, Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Romanos 5, de 3 a 5, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança, e a esperança não nos decepciona. Tiago, capítulo 5, versículos de 7 a 11. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que nos mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Hebreus capítulo 10, versículos 35 a 39. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. O que isso quer dizer? Deus se agrada daquele que persevera e não se agrada daquele que retrocede. Olha isso, aqui está em vermelho. E se retroceder, não me agradarei a ele. Deus se agrada daquele que persevera. A perseverança é a chave para uma vida firme com Jesus. Ter perseverança significa persistir em seguir Jesus. Mesmo enfrentando muitas dificuldades, perseverar é não desistir. Perseverar é não desistir. Seguir Jesus nem sempre é fácil, mas se perseverarmos, receberemos a recompensa de Deus. Amém e amém. E é isso. É isso que Deus vem trazer para nós nesta mensagem. Precisamos perseverar nele, perseverar em Deus. A perseverança é a chave para a bonificação que Deus tem para a nossa vida. Ele sabe de todas as coisas e ele tem todas as coisas para nós. A palavra diz que ele sabe de tudo aquilo que nós precisamos. Antes de nós pensarmos, antes de nós falarmos, ele já sabe. O que nós precisamos fazer? Perseverar nesse Deus. Esperar que ele tenha o tempo certo para nos dar todas as coisas.
O que nós precisamos fazer? Nos posicionar em obediência, obedecer a esse Deus, seguir os mandamentos, viver para Ele, viver por Ele, porque nós somos dele, perseverando e entendendo que Ele tem o tempo certo para todas as coisas. Quando nós colocamos as carroças na frente dos bois, vai dar ruim. Agora, quando nós esperamos o tempo de Deus para a nossa vida, meu irmão, a palavra de Deus diz que bênção fora de tempo se torna maldição. Quer ver? Eu vou procurar onde está esse texto. Quer ver? Bênção fora do tempo se torna maldição. Vamos ver onde está? Vamos ver aqui. Bênção, bênção fora do tempo se torna maldição. Versículo. Provérbios. Tá aqui, ó. Cadê? Provérbios. Aceitar todos os cookies. Provérbios, capítulo. Cadê, filho? Cadê, filho? Ô, Jesus. Deixa eu voltar aqui. Provérbios, capítulo 20, versículo 21. Provérbios, capítulo 20, versículo 21. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Esse é uma das traduções, mas eu posso procurar aqui, Provérbios 20, 21. Provérbios 20, NVI, que é a versão que eu mais uso, para a gente entender melhor. Olha aqui, vamos lá então. 21. Provérbios 20, capítulo 21, ou Provérbios capítulo 20, versículo 21. Continua da mesma coisa. A herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. Tem outras traduções que dizem, né, que a bênção fora do tempo se torna maldição. Provérbios 20, 21. É isso, porque as pessoas não sabem esperar, não sabem perseverar, esperar o tempo de Deus. As pessoas querem colocar as mãos, como foi na época de Abraão. Abraão prometeu um filho, Deus prometeu um filho para Abraão. Ele prometeu que o filho seria o filho da herança de Abraão. Mas o que Sara fez? Querendo dar uma ajudinha para Deus, falou: não vai ser comigo que vai acontecer isso, Abraão. Deite-se com a minha serva e tenha um filho com ela. E Abraão fez isso. Abraão deitou com a serva de Sara, Agar, e teve um filho. Isso trouxe consequências ruins para Abraão. Por quê? Tentou dar uma ajudinha para Deus. Não queira dar uma ajudinha para Deus, meu irmão. Deus, ele sabe o tempo certo. Deus, ele sabe de todas as coisas. Deus é onisciente, sabe de todas as coisas. Onipotente, tem todo o poder. Ele sabe o tempo certo. Ele sabe o momento certo. Não queira dar uma ajuda para Deus. Espera, persevera nele. Persevera nele. O que agrada o coração do Senhor é a nossa fé. E a nossa fé, ela produz perseverança. E quanto mais perseverança a nossa fé produz, mais a nossa fé é edificada. Mais nós somos edificados em fé, porque nós sabemos esperar naquele que tudo pode. Meu irmão, e esperar a vontade dele nas nossas vidas. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Você possa compreender essa mensagem, refletir, meditar, trazer para você e colocar em prática. Amém? Beijo no seu coração. Fica com Deus. Segunda que vem, daqui uma semana, eu estou de volta aqui. Até mais. Tchau, tchau.